Olá pessoal, estamos aqui hoje na aula número 20. Vamos entrar aqui no nosso assunto, no nosso tema. Antes disso eu quero reforçar aos estudantes aí que estão assistindo às aulas pela TV. Pode entregar as atividades, pegar atividades no colégio e entregar no próprio colégio, você que não tem o acesso ao aplicativo, né, do Classroom. E os que têm, façam as atividades ali e também não se esqueçam de confirmar a presença no link do Classroom. Muito bem, pessoal, então vamos lá para a aula de hoje. Nós vamos falar aqui dos efeitos da corrente elétrica. São 5 efeitos principais aqui da corrente elétrica. O primeiro é o efeito Joule. O segundo deles é o efeito luminoso. O terceiro é o efeito magnético, o quarto é o efeito químico e o quinto é o efeito fisiológico. Vamos ver aqui cada um deles. O efeito Joule vem em homenagem ao James Prescott Joule, né? Foi um físico britânico que estudou a natureza do calor e descobriu as relações com o trabalho mecânico. E aqui, pessoal, o efeito Joule, né, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Isso acontece nesses aparelhos aqui, ó, o chuveiro elétrico, o secador de cabelo, o aquecedor de ambiente, o ferro elétrico e aquelas antigas lâmpadas incandescentes, né, que hoje em dia quase não se usa mais, né, mas elas funcionam da mesma forma aqui, que é o efeito Joule. Então, como é que ocorre esse efeito Joule? A corrente elétrica, né, encontra ali um filamento de resistência, né? Esse filamento, ele se aquece, forma calor, a eletricidade se transforma em calor. Essa energia térmica, no caso desses aparelhos aqui, né, elas são utilizadas, né? E aqui no caso da lâmpada incandescente, além do efeito térmico aqui, acontece o efeito luminoso, só que nessa lâmpada ela se aquece a 2.500 graus Celsius e 90% dessa energia é transformada em calor. 90%, apenas 10% é convertido em luz. Então, no caso, o principal efeito aqui realmente é o calor, né? 90% do efeito. Só para complementar aqui, que esse físico britânico aqui, ele viveu nessa época aqui no século XIX, lá entre 1818 e 1889, né? Físico britânico. E aqui nós vamos passar aqui para o primeiro quiz da aula de hoje. Esse quiz diz assim: assinale a alternativa que apresenta exclusivamente aparelhos cuja principal função só é possível graças ao efeito Joule. Na letra A, nós temos aqui o ventilador, o secador de cabelo e a batedeira. Na letra B, nós temos o ferro de passar, a churrasqueira elétrica e o chuveiro. Na letra C, nós temos o forno elétrico, a chapinha de cabelo, né, e o liquidificador. Na letra D, a torradeira, a panela elétrica e o micro-ondas. Então, vamos dar um tempinho para vocês resolverem, já voltamos. Então, voltando aqui na resolução, pessoal, do problema já,
Até pus a resposta correta aqui, que é a letra B, tá? Só reforçando aqui, vou ler de novo, né, a questão. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente, né? Essa palavra é importante, exclusivamente. Aparelhos cuja principal função só é graças ao efeito Joule. Na letra A nós temos o ventilador, né? O ventilador ele transforma energia elétrica em energia mecânica, né? O secador de cabelo, sim, é o efeito Joule, transforma energia elétrica em calor. E a batedeira, ela transforma também energia elétrica em energia mecânica. Na letra B, que é a correta, temos o ferro de passar, né? Transforma energia elétrica em energia térmica. A churrasqueira elétrica também temos, na churrasqueira tem uma resistência ali, né? Um tipo de um arame assim, né? Em círculos assim, é transformada ali a energia elétrica em calor, né? E o chuveiro elétrico a mesma coisa, a resistência se aquece e a água também se aquece em decorrência disso. O forno elétrico, na alternativa C, o forno elétrico ele se aquece também com efeito Joule, a chapinha de cabelo também, mas o liquidificador não, né? O liquidificador nós não comentamos aqui em cima, não. Ele é também um movimento mecânico, né? Transforma a energia elétrica em movimento mecânico. Na letra D, a torradeira, sim, é efeito Joule. A panela elétrica também. O micro-ondas não, micro-ondas é irradiação, né? Transforma a energia elétrica em energia de irradiação. Muito bem, feito isso, então, nós vamos passar aqui, pessoal, para o estudo do efeito luminoso, né? O efeito luminoso. Esse efeito luminoso, ele passa, né, primeiramente, nas lâmpadas incandescentes, lá ele passa primeiramente pelo efeito Joule, né, que é transformar a energia elétrica em energia térmica. Mas em seguida, né, devido ao filamento de tungstênio lá, né, ele forma uma luz visível, né, no caso, né, aquele filamento se transforma em luz visível. Então, era muito utilizado, mas hoje em dia já ficou de fora. Aqui essa lâmpada é a lâmpada fluorescente. Ela também está caindo em desuso, né, por causa das lâmpadas LEDs, né, que estão surgindo, que são muito mais econômicas, mais eficientes e duradouras. A lâmpada fluorescente, ela funciona à base de um gás, né, em baixa pressão ali, que é percorrido por um fluxo de elétrons, um feixe de elétrons. No caso, aqui os íons, né, dos gases ali, eles são condutores de correntes elétricas, né, correntes elétricas. Essa lâmpada aqui, em relação à lâmpada incandescente, ela economiza 70%, né? A lâmpada fluorescente. Aqui, agora nós temos aqui uma lâmpada LED, né? Lâmpada LED, que é muito utilizada também em semáforos, né? Semáforos aí. Então, essa lâmpada LED, além desses fatores que eu mencionei, né? Da economia, tal, a eficiência dela, a durabilidade, né? Ela pode ser fabricada com componentes recicláveis, né? Componentes eletrônicos recicláveis. É uma grande vantagem dessas lâmpadas LEDs, né? E a tendência é ela suprimir o uso dos demais tipos de lâmpadas, né? Veja aqui que eu fiz aqui, ó, com apenas 10 watts de LED, equivale a 60 watts de uma lâmpada incandescente e equivale a 15 watts de uma lâmpada fluorescente. Já se tem uma economia aqui também em relação às lâmpadas fluorescentes, né? Sem contar o perigo das lâmpadas fluorescentes, de você manusear ela, dela explodir, né? Tem um gás ali dentro, né? Que é perigoso, né? E também, pessoal, aqui nos sinaleiros aí, né? São utilizadas essas lâmpadas em cores diferentes, através de um controle ali, né? Ele é acionado, né? A cronometragem ali, né? Ele é acionado. E essas lâmpadas LEDs, né? É chamada de diodos emissores de luz, né? Ou Light Emitting Diodes, semicondutores, são semicondutores.
E aqui nós temos aqui, mais uma vez aqui, voltando no estudo aqui das lâmpadas incandescentes. Ó, ela deixou de ser vendida no Brasil, né? Pois para gerar luz ela precisa aquecer o filamento aqui, ó, aquecer o filamento, desperdiçando 90% de energia, né? 90% de energia em forma de calor. Então, no caso, pouca eficiência luminosa, né? Pouca eficiência. Vamos ao primeiro quiz da aula aqui. Diz assim: qual o efeito da corrente mais significativo pode ser observado em uma lâmpada incandescente? Pessoal, então, antes de eu passar aqui para vocês responder, letra A, luminoso, letra B, térmico. Veja que essa questão você tem que prestar bem atenção nela, porque está dizendo o efeito mais significativo. Lembra-se lá que eu falei da economia, né, do desperdício e tal, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, já voltamos já. Vamos lá, pessoal, voltando aqui na resolução do quiz. Vou ler de novo aqui então. Qual o efeito da corrente mais significativo que pode ser observado em uma lâmpada incandescente? Nós temos a letra A, o luminoso. O luminoso, aparentemente, né, ele parece ser o mais significativo por causa da luz, né, que é o que mais sobressai ali. Mas a resposta correta... Opa, desculpa aqui, vamos voltar aqui. É a letra B. É o efeito térmico, né? Nós vimos lá que 90%, né, ela é transformada a energia elétrica em calor, energia térmica, né? Então, 90% do efeito térmico. Então, a resposta certa, letra B, tá? Vamos passar aqui então, pessoal, para o efeito magnético. O que é esse efeito magnético? Então, nós temos aqui a figura do Hans Christian Ørsted. Ele, em 1820, ele fez uma experiência com um ímã, né, num circuito. Ó, ele pegou aqui um circuito, né, colocou uma lâmpada e tal, e aí pôs uma lâmpada embaixo do fio, uma bússola embaixo do fio. Essa bússola, veja que está apontando aqui para o norte, né, e o sul, né, na mesma direção, né, do fio. Aí o que ele fez? Ele colocou um ímã, né, no fio aqui, ao lado do fio. O que aconteceu? Veja que o sentido aqui mudou, né? A bússola mudou aqui, ó. Não está mais apontando para o norte nem para o sul, apontou para o meio. Essa variação foi uma grande descoberta para os estudos do eletromagnetismo, né? Significando, né, que, ó, quando a corrente atravessa um fio condutor, forma-se ao redor, né, deste um campo de natureza magnética. Né? Isso então foi descoberto em 1820. E a partir de então, a eletricidade ela passou a se unir aos estudos da parte elétrica, né, e o estudo do magnetismo. Então, passou a ser chamado de eletromagnetismo, que nós vamos ver para frente daí. Aqui nós temos esse estudo, essa descoberta do eletromagnetismo,
ela é muito importante, né? Foi um passo bastante importante para os estudos aqui relacionados a motores elétricos, a transformadores, a geradores de energia elétrica nas usinas, sistemas de comunicação de rádio, TV, telefonia, instrumentos elétricos de medida. Então, no caso ali, dentro desses transformadores, né, pode acontecer a inversão da tensão elétrica ali dentro, né? Ele pode através do sistema de bobinas ali, né, que tem ali dentro, ele reduz, né, ou aumenta a tensão. Por exemplo, lá nas usinas elétricas, hidrelétricas, quando as hidrelétricas têm que transportar, conduzir a energia através dos sistemas de transmissão, né, na rede de transmissão, o que acontece? Eles têm que colocar uma tensão bastante alta, né, chega a 18, 19 mil volts de tensão, né, para evitar de acontecer a perda, né, no percurso, né, da energia, do transporte da energia. Mesmo assim, acontece dissipação em forma de calor, né? Perde-se bastante energia no transporte. Então, o que acontece? Eles usam os transformadores, né, para aumentar essa tensão da rede elétrica. E quando ela chega nos centros urbanos, elas também são utilizados, os transformadores, para reduzir essa voltagem, né, para as residências, né, no caso pode ser 110 ou 220 volts. Né? Então, muito útil a descoberta do eletromagnetismo para os transformadores. E aqui nós temos a experiência aqui do eletroímã, né? Aqui nós temos um prego de ferro e um fio enrolado aqui, fechando um circuito. E aqui embaixo nós temos uma lâmpada. Então, cria-se um campo elétrico aqui. No caso, tem as voltas aqui, né, do fio, em volta do prego aqui. E esse eletroímã, no caso, ele é mudado, a forma dele muda-se, então, a forma natural do ímã, né, os eletroímãs. E aqui nós temos a comparação das duas figuras, separando aqui a pilha, né, do eletroímã. Veja que aqui, quando a pilha está fechando o circuito, o prego atrai os objetos aqui embaixo, né? São o que são esses objetos aqui? As araminhas ali, né? Clipes, né? Clipes. Então, pessoal, aqui no nosso primeiro quiz, diz assim, qual é a diferença entre um eletroímã e um ímã permanente? Letra A diz, o eletroímã só possui um polo magnético? Letra B, o eletroímã só funciona com a passagem da corrente elétrica. Então, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e já voltamos já com a explicação.
Pessoal, voltando aqui na resolução do quiz, então vou repetir aqui a pergunta: qual a diferença entre um eletroímã e um ímã permanente? Eletro, nós temos a palavra eletro, né? Eletro aqui. Então, na letra A diz assim: o eletroímã só possui um polo magnético. E o eletroímã só funciona com a passagem da corrente elétrica. Correta a letra, alternativa B, tá? Então, no caso, o eletroímã, ele só funciona, nós vimos lá que quando ele se fecha no circuito, com a pilha, tudo ali, né, ele funciona, né, com a passagem da corrente elétrica. Só funciona, então, com a passagem da corrente elétrica. Feito isso, nós vamos para o próximo, agora é o exercício número 1, né, da série. Dentre os equipamentos listados a seguir, assinale a alternativa em que o principal efeito de corrente seja o térmico. Bom, aqui está dizendo também do principal efeito da corrente, tá? Efeito térmico. Então, na letra A diz assim: a panela elétrica. Na letra B, o micro-ondas. Na letra C, o forno a gás. E na letra D, a geladeira. Pense um pouquinho e nós já voltamos aí para ajudar vocês nas respostas.
Pessoal, então voltando aqui na resolução do quiz, nós temos aqui, vou ler novamente, né? Dentre os equipamentos listados, a seguir assinale a alternativa em que o principal efeito da corrente seja o térmico. Então essa alternativa correta é a letra A, que é a panela elétrica. O micro-ondas não é, porque o sistema de funcionamento dele, né, é diferente, né? Ele transforma a eletricidade em ondas, né, através de uma válvula magnetron, chamada magnetron. A letra B é o forno a gás, não tem nada a ver também, né? A geladeira também é o motor elétrico ali, né? Então, no caso aqui, a panela elétrica, ela transforma a energia elétrica em energia térmica, panela elétrica. Bom, retomando o nosso assunto, pessoal, no último aqui, ó, tem um efeito fisiológico, né? Nós não comentamos aqui, mas esse efeito fisiológico, o que é? Seria mais o efeito da corrente elétrica sobre os organismos vivos, né? Nos seres humanos, né? Dependendo da intensidade da corrente elétrica, nós podemos, né? Nosso corpo, ele conduz corrente elétrica e dependendo da intensidade com que ela se conduz, né? Gera vários efeitos, né, fisiológicos. Pode ter o efeito de sonolência apenas, né, a dormência nos órgãos, queimaduras leves, queimaduras graves ou gravíssimas, efeitos no próprio coração, né, no sistema circulatório ali, é chamado de fibrilação, né? Por isso que existe um aparelho chamado desfibrilador. O que é isso? Acontece um movimento desordenado ali do fluxo sanguíneo no coração, dos batimentos cardíacos também, né? E aí o desfibrilador, no caso, ele vai corrigir esse movimento desordenado ali, né? Então, o choque elétrico é o último efeito fisiológico aqui. Mas hoje, então, a gente estudou aqui, nós estudamos aqui todos eles, os efeitos térmicos, né? O chamado efeito Joule, né? Estudamos o efeito luminoso, que é a passagem do efeito Joule para luz visível, no caso, e o efeito magnético, que é a interferência magnética na eletricidade, na corrente elétrica. E o último, que seria o efeito fisiológico. Então, feito isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido e que vocês façam a liçãozinha de casa lá, tá? Tentem resolver os exercícios e não se esqueçam de dar a presença, de clicar no link da presença. E também o pessoal que está assistindo apenas pela televisão, vá até o colégio, pegue a atividade, faça em casa e devolva depois para o professor corrigir. Então, pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.